Amigos, vocês já pararam para pensar por que a Ásia atrai viajantes de todo o mundo como um imã? Por que milhões de pessoas a cada ano percorrem milhares de quilômetros para ver com seus próprios olhos os majestosos monumentos das antigas civilizações deste continente? Confesso que, quando me deparei pela primeira vez com um templo antigo perdido na selva do Camboja, fiquei sem fôlego. Imagine só, você está diante de uma construção que tem mais de 1000 anos e cada pedra dela guarda incríveis segredos do passado. Hoje, convido vocês a uma viagem pelos mais enigmáticos e grandiosos maravilhas da Ásia. Um continente onde antigas lendas se entrelaçam com a realidade e cada monumento arquitetônico conta sua história única. Acreditem, algumas dessas histórias farão vocês olharem para as capacidades humanas e a força do espírito humano de uma nova maneira. A Grande Muralha da China não é apenas uma obra grandiosa, meus amigos. É um verdadeiro livro de resistência e perseverança humana, escrito em pedra e suor. Sabem que a construção dessa colossal estrutura defensiva levou mais de 2000 anos. Imaginem, 200 gerações de pessoas trabalharam na criação dessa maravilha do mundo. Quando se observa a muralha serpenteando pelas cordilheiras, parece inacreditável que os antigos construtores conseguiram erguer tal obra em grande escala, sem a tecnologia moderna. E há trechos da muralha que se encontram em encostas tão íngremes que, mesmo hoje, alpinistas têm dificuldade em escalar. Segundo crônicas antigas, 1 em cada 3 pedras da muralha está impregnada com o sangue dos construtores. O trabalho era tão árduo. Mas o mais surpreendente é que não se trata apenas de uma parede, mas de um sistema de defesa completo, com quartéis, torres de vigia e até um antigo sistema de comunicação. Quando os inimigos se aproximavam, os defensores acendiam sinalizadores nas torres, e em poucas horas a notícia do ataque se espalhava por centenas de quilômetros. E sabem o que é ainda mais interessante? Os construtores usavam mingau de arroz como argamassa. Isso mesmo, mingau comum. E imaginem, essa mistura inusitada se revelou tão resistente que alguns trechos da muralha permanecem de pé há mais de 2 milênios. E vocês sabiam, amigos, que Angkor Wat não é apenas um templo, mas uma verdadeira cidade que supera em tamanho a moderna Paris? Quando vi pela primeira vez seus pináculos surgindo da névoa da manhã, não consegui acreditar nos meus olhos. Era um espetáculo tão majestoso. Imaginem só, os antigos Khmer construíram esse colossal complexo sem um único guindaste, utilizando apenas elefantes, cordas e uma incrível inventividade humana. Cada pedra aqui conta sua própria história. Nas paredes estão esculpidas cenas de épicos antigos, batalhas e da vida cotidiana. E sabem o que é mais surpreendente? O templo foi construído com uma precisão matemática tão impressionante que no dia do equinócio da primavera, o sol nasce exatamente sobre a torre central, criando um efeito de luz deslumbrante. Os antigos construtores criaram um sistema complexo de canais e reservatórios, que não apenas fornecia água para a imensa cidade, mas também mantinha a estabilidade dessa gigantesca estrutura. Atualmente, arqueólogos continuam a descobrir novos tesouros sob a terra ao redor de Angkor Wat, e cada descoberta revela novos mistérios da antiga civilização Khmer. Amigos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal História Sombria para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Seus likes e apoio são muito importantes, então não hesitem em deixá-los. Agora, vamos continuar. O Taj Mahal não é apenas um edifício, meus amigos, é uma poesia de amor congelada em mármore. Sabiam que o imperador Shah Jahan ficou tão inconsolável após a morte de sua amada esposa Mumtaz Mahal, que seus cabelos ficaram completamente brancos em uma única noite? Durante 22 anos, 20.000 mestres trabalharam para criar esta maravilha do mundo, e cada detalhe aqui foi pensado, até os mínimos pormenores. Imaginem só, os arquitetos projetaram os minaretes com uma leve inclinação para fora, para que, em caso de terremoto, eles caíssem afastados do edifício principal. E a incrustação de pedras preciosas é feita de maneira tão habilidosa que, à luz da lua, parece que as paredes do mausoléu brilham de dentro para fora. Poucos sabem, mas o mármore branco para a construção foi transportado por centenas de quilômetros em elefantes e camelos, e mestres especiais o poliram com pétalas de rosa para alcançar um brilho perfeito. E mais um fato surpreendente, os arquitetos criaram um sistema acústico de tamanha precisão que até mesmo um sussurro na entrada do mausoléu pode ser ouvido sob sua cúpula central a 55 metros de altura. Amigos, agora vamos nos transportar para a incrível cidade de Madurai, onde se ergue o templo de Meenakshi, uma verdadeira sinfonia em pedra. Imagine só, 14 majestosas torres gopurãos, cada uma adornada com milhares de esculturas coloridas de deuses, demônios, criaturas míticas e dançarinas. Quando vi essas torres pela primeira vez ao pôr do sol, elas pareciam ganhar vida sob os raios dourados do sol. E sabe o que é mais surpreendente? Cada escultura aqui não é apenas uma ornamentação, mas sim uma história inteira das antigas lendas. No templo, há uma sala especial com 1000 colunas, e cada uma delas emite um som musical ao ser tocada. Consegue imaginar? Os mestres antigos criaram uma verdadeira orquestra de pedra. Dizem que em tempos passados aqui eram realizados concertos utilizando essas colunas cantantes. Ah, e também há um lago sagrado no templo com lótus dourados, cuja água, segundo a tradição, tem o poder de curar doenças.
Todos os anos acontece um grandioso festival, durante o qual a estátua da deusa Meenakshi é desfilada pela cidade em uma carruagem dourada, um espetáculo que atrai centenas de milhares de peregrinos de toda a Índia. E agora vamos nos transportar para a enigmática Petra, uma cidade que parece brotar das rochas vermelhas do deserto jordaniano. Amigos, conseguem imaginar que essa cidade permaneceu completamente esquecida pelo mundo exterior por quase 500 anos? Foi somente em 1812 que um viajante suíço a redescobriu acidentalmente, seguindo os passos de beduínos locais. E que tesouro ele encontrou? Para chegar a Petra, é preciso atravessar o estreito desfiladeiro de Sikh, um caminho sinuoso entre falésias verticais que chegam a 90 metros de altura. Em alguns trechos, ele é tão estreito que mal permite a passagem de 2 pessoas. E então, de repente, o desfiladeiro se abre, revelando à sua frente a majestosa fachada do tesouro, esculpida diretamente na rocha rosa. Imaginem só, mestres antigos criaram essa maravilha trabalhando a uma altura vertiginosa, esculpindo o edifício de cima para baixo. E ainda mais surpreendente é o fato de que os nabateus, os criadores de Petra, construíram um complexo sistema de abastecimento de água que protegia a cidade de inundações repentinas e fornecia água para dezenas de milhares de habitantes no meio do deserto. Esse sistema era tão avançado que engenheiros modernos ainda estudam seus princípios. Amigos, vocês já pararam para pensar em como os antigos mestres conseguiram construir o maior templo budista do mundo, no meio da selva da ilha de Java? Borobudur não é apenas um templo, é um verdadeiro modelo do universo budista, materializado em pedra. Imagine só, 9 plataformas maciças empilhadas umas sobre as outras, como um gigantesco bolo de camadas. Tudo isso adornado com 2.500 painéis em relevo e 72 estupas com estátuas de Buda. Ao subir suas terracas, parece que você está fazendo uma jornada do mundo das paixões até a iluminação. Esse é o caminho que todo budista deve percorrer. E sabe o que é mais surpreendente? O templo foi construído sem um único prego ou argamassa. Cada pedra se encaixa perfeitamente na vizinha. E o peso total da construção é de cerca de 3.500.000 toneladas. E imagine, esse colossal monumento ficou escondido sob uma camada de cinzas vulcânicas e vegetação tropical por séculos, até ser descoberto acidentalmente no início do século XIX. O Palácio Potala no Tibete não é apenas um edifício, meus amigos, é uma verdadeira cidade nas nuvens. Situado a 3.700 metros acima do nível do mar, ele flutua literalmente sobre a antiga Lhasa. Imagine 13 andares, mais de 1.000 cômodos, 10.000 templos e santuários, tudo isso construído no topo de uma montanha. Ao olhar para suas paredes vermelhas e brancas, que sobem pela encosta, parece que o edifício brota da rocha. E sabe o que é mais incrível? Os construtores usaram uma técnica especial de assentamento de pedras, que permite que as paredes, com espessura de até 5 metros, suportem os mais fortes terremotos. Dentro do palácio, há uma verdadeira rede de corredores e escadas secretas, conectando diferentes níveis, e alguns cômodos estão adornados com afrescos feitos com tintas misturadas a ouro e pedras preciosas. Dizem que apenas para transportar as pedras para a construção, mais de 7.000 iaques e cavalos foram utilizados, e os construtores trabalharam em condições de extrema altitude, onde o ar é tão rarefeito que até respirar é difícil. Amigos, vamos nos transportar para o coração de Pequim, onde se encontra a lendária Cidade Proibida, o maior complexo palaciano do mundo. Sabem por que é chamada de proibida? Durante 500 anos, os mortais comuns estavam proibidos, sob pena de morte, até mesmo de se aproximar de suas paredes. Imagine só, 9.000 quartos, 72 hectares de território, e cada centímetro aqui é impregnado de história e mistérios da corte imperial. E sabem o que é mais surpreendente? Na construção do palácio, foi utilizado um tijolo dourado especial, queimado a uma temperatura incrivelmente alta. Esses tijolos são tão resistentes que até mesmo balas modernas não conseguem atravessá-los. No complexo, tudo tem um significado simbólico. 9 é o número sagrado do imperador. Por isso, nas portas, há 9 fileiras de 9 pregos dourados. E nos cantos dos telhados estão 9 criaturas míticas. Até as cores aqui não são por acaso. As telhas amarelas eram um privilégio do imperador e aos plebeus era proibido usar essa cor, até mesmo nas roupas. E agora vamos nos dirigir à maior estátua de Buda do mundo, o Grande Buda de Leshan. Amigos, conseguem imaginar que essa colossal figura, com 71 metros de altura, foi esculpida diretamente na rocha, sobre a confluência de 3 grandes rios? A construção levou 90 anos e 3 gerações de mestres. Quando se está aos pés da estátua, a cabeça gira. Só uma das orelhas de Buda mede 7 metros. E sabem o que é mais interessante? Os antigos mestres criaram dentro da estátua um engenhoso sistema de drenagem que já está em funcionamento há mais de 1.200 anos, protegendo a escultura da destruição causada pela água da chuva. Nas dobras das roupas de Buda estão escondidos canais e calhas especiais que desviam a água, e na cabeça há um complexo sistema de escoamento disfarçado sob os cachos de cabelo.
Dizem que quando essa estátua começou a ser construída, os moradores locais eram contra. Temiam que a enorme obra interferisse no fluxo dos rios e causasse inundações, mas o resultado foi o oposto. A figura gigante de Buda realmente ajuda a acalmar as águas turbulentas na confluência dos rios. Amigos, vocês sabiam que as terraços de arroz de Ifugao são frequentemente chamados de oitava maravilha do mundo? E não é à toa. Imagine só, se todas as terraços fossem dispostas em uma única linha, elas se estenderiam por 22 mil quilômetros. Isso é metade do comprimento do Equador. Essas incríveis construções foram criadas pelas mãos dos antigos montanheses filipinos há mais de 2.000 anos, e o mais surpreendente é que ainda são utilizadas para o seu propósito original. E você sabe qual é o seu principal segredo? As terraços foram construídas usando um antigo sistema de engenharia que permite que a água se infiltre dos níveis superiores para os inferiores de forma tão lenta que o arroz consegue receber a quantidade ideal de umidade. E os construtores não utilizaram cimento nem fixações metálicas, apenas pedras dispostas de uma maneira especial e terra compactada. Os habitantes locais ainda transmitem de geração em geração o conhecimento ancestral sobre como manter esse complexo sistema em funcionamento. Meus amigos, agora vamos nos transportar para Myanmar, onde se encontra um lugar verdadeiramente mágico, a antiga cidade de Bagan. Imagine uma planície infinita, onde mais de 2.000 templos e pagodes se erguem. Antigamente, havia mais de 10.000. Só de pensar nesses números dá para ficar admirado. Durante seu auge, a cada semana, um novo templo era construído. Os governantes acreditavam que a construção de um templo trazia boa karma. E sabe qual é a parte mais surpreendente? Cada templo possui uma acústica única. Os antigos arquitetos os projetavam de modo que as orações e cânticos soassem de forma especial. Alguns templos foram construídos com tanta precisão que, 2 vezes por ano, os raios de sol atravessam todas as portas, criando um impressionante corredor de luz. E os construtores não usaram ferramentas complexas, apenas cordas, prumos e sua própria experiência. E hoje, quando ao amanhecer dezenas de balões de ar quente sobem sobre Bagan com turistas, a vista é de tirar o fôlego. Amigos, vocês já pararam para pensar que, às vezes, os templos mais belos guardam os tesouros mais surpreendentes? O Templo do Buda de Esmeralda em Bangkok é exatamente esse lugar. Imagine só, uma estátua de Buda esculpida a partir de um único bloco de jade verde esmeralda, que ao longo de sua história já passou por 3 países e mudou de residência 5 vezes. E sabem o que é mais interessante? A estátua foi encontrada por acaso, no século XV, em um templo da cidade de Chiang Rai. Ela estava embutida na argamassa, e apenas quando a argamassa se desprendeu acidentalmente, este tesouro foi revelado ao mundo. A estátua possui 3 conjuntos de roupas, uma de ouro puro para a estação de verão, uma incrustada com pedras preciosas para o inverno e uma esmaltada para a estação das chuvas. E a cada troca de roupa, quem a realiza é o próprio rei da Tailândia. Essa é uma de suas mais importantes obrigações cerimoniais. E agora vamos nos transportar para o Japão, onde, entre pinheiros centenários, reflete-se nas águas de um lago o surpreendente pavilhão dourado, Kinkaku-ji. Amigos, conseguem imaginar um edifício totalmente coberto de folha de ouro, que já está em pé há mais de 600 anos. Cada andar do pavilhão é construído em um estilo arquitetônico diferente, e no topo dele se encontra uma figura de fênix banhada em ouro. E sabem o que é mais impressionante? O pavilhão foi projetado de forma que seu reflexo no lago crie a ilusão perfeita de um edifício invertido. Os antigos mestres acreditavam que isso simbolizava a harmonia entre o mundo terrestre e o celestial. Além disso, até a disposição das pedras no jardim ao redor do pavilhão tem um profundo significado. Cada pedra é colocada de maneira a criar um equilíbrio ideal entre a criação humana e a beleza natural. Amigos, estamos indo para a Coreia do Sul, onde entre as majestosas montanhas Taebaeksan se encontra o Templo Haensa, um dos mais antigos templos budistas do país. Imagine só, este lugar foi escolhido para a construção do templo, depois que, segundo a lenda, um dragão branco pousou aqui. E você sabe o que é mais surpreendente? No templo está guardada uma coleção única de tábuas de impressão de madeira, nas quais está esculpido o texto completo do cânone budista. São mais de 80.000 tábuas de madeira. Cada tábua foi esculpida à mão, e com tanta precisão que, mesmo agora, séculos depois, ainda é possível fazer impressões nítidas delas. No templo ainda ressoa um antigo sino, fundido há mais de 1.000 anos. Dizem que seu som se espalha por 40 quilômetros ao redor e é capaz de curar as doenças da alma. Os monges mantêm aqui antigas tradições, e todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol coloram os picos das montanhas, o som desse incrível sino ecoa pelo vale. Agora vamos voltar ao Camboja, onde nos espera uma das construções mais enigmáticas dos antigos Khmeres, o Templo Bayon. Meus amigos, vocês conseguem imaginar um templo com 260 gigantescas faces de pedra que olham para você de todos os lados, cada rosto esculpido com tamanha precisão e expressividade que parece estar vivo. E o mais intrigante, todas essas faces são surpreendentemente parecidas entre si. E até hoje, os estudiosos discutem de quem são esses retratos.
Alguns acreditam que são imagens do próprio rei Jayavarman VII, que construiu o templo, enquanto outros têm certeza de que é a face do Bodhisattva Avalokiteshvara, a divindade budista da compaixão. E sabem o que é ainda mais surpreendente? O templo é construído de tal forma que, não importa em que parte você esteja, pelo menos uma dessas faces enigmáticas estará sempre te observando. Além disso, a expressão dos rostos parece mudar dependendo da iluminação e do ângulo de visão. Ora sorriem, ora se tornam severos, como se realmente estivessem acompanhando cada um dos seus passos. A incrível jornada pelos tesouros da arquitetura asiática está chegando ao fim, mas sabem, amigos, o que mais me impressiona? Por trás de cada uma dessas majestosas edificações não estão apenas pedras e tecnologias construtivas. Escondem-se ali as histórias de milhares de pessoas, seus sonhos, crenças e a busca por criar algo belo e eterno. Desde as antigas pagodes de Myanmar até os misteriosos templos do Camboja, da grandiosa muralha da China até os elegantes pavilhões do Japão. Cada construção conta sua própria e única história sobre o gênio humano e as infinitas possibilidades do espírito criativo. E o mais surpreendente, muitos segredos dos antigos mestres ainda permanecem não resolvidos. Mas nós, amigos, continuaremos a explorar esses mistérios nos próximos episódios do canal História Sombria. Pois, como mostra nossa jornada de hoje, por trás de cada grande obra se esconde uma história obscura, uma história de sacrifícios e vitórias, ascensões e quedas, coincidências místicas e eventos inexplicáveis. Deixem seus comentários. Qual dessas maravilhas do mundo mais impressionou vocês? Ou talvez já tenham estado em alguns desses lugares? Compartilhem suas histórias e impressões, curtam e se inscrevam no canal. Temos muitas descobertas incríveis pela frente.